vocês vão ver que esse Nárnia é um. Quem está com o livro grande aí, alguns têm a versão do livro inteiro. Esse livro de Nárnia, ele tem um livro de 7 livros. Na verdade, as Crônicas de Nárnia são 7 livros. E filmes, só temos 3 filmes. A Disney só fez 3 filmes de 7 livros. Eu peguei exatamente esse livro porque vocês não têm como assistir o filme. O ano passado, quando a gente leu o livro, todo mundo tinha alguma referência do Pequeno Príncipe. Ah, eu já vi o filme. Ah, eu já vi o desenho. Ah, eu já vi não sei o que lá. Então, quando a gente vai ver e pegar algum livro que a gente já viu, a nossa imaginação fica contaminada. Agora, quando a gente vai pegar algo novo, total, vale a pena, porque a gente não tem referência. A nossa imaginação vai começar a trabalhar. Eu só vou pedir para vocês, mesmo que vocês já tenham lido um livro que tem um filme, eu vou pedir para vocês assistirem um filme que vai ajudar um pouco para algumas das coisas que nós vamos conversar na leitura do Nárnia. Eu vou pedir, Marco, já vou dar a palavra para você, Marco. Eu vou pedir para vocês assistirem pelo menos o filme O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Eu sei que muitos de vocês já Eu assistiram. já assisti e já li o livro. Certo, Gustavo, levanta a mão para falar, beleza, Gustavo? Então, eu sei que muitos de vocês já viram já esse filme. Ótimo. Então, se vocês já viram, perfeito, porque esse filme é o primeiro livro. O primeiro livro de Nárnia feito foi O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira. Mas na ordem dos livros, na ordem da história, o que a gente vai ler agora acontece antes desse livro aí. Acontece antes. Então a gente vai conseguir entender outras questões sobre Nárnia que não tem nada a ver com aquele filme, com aquele livro. É uma nova história, são 7 histórias. 7 histórias diferentes do mesmo lugar. Mas como as histórias acabam conversando um pouquinho uma com a outra, é legal você já, pelo menos, assistir esse filme. Fala, Léo. É meio estranho, né? Tipo, a história foi feita depois, mas é o primeiro livro na ordem das crônicas. Exatamente, é isso aí. É como aconteceu também com o Senhor dos Anéis, não, o Star Wars, né? O Star Wars não é um livro, é um filme, mas primeiro os primeiros filmes que gravaram são a parte 4, 5 e 6. Depois que gravaram a parte 1, 2, Isso também 3. aconteceu no Senhor dos Anéis, que você Também do Senhor dos... começou a falar. Ah, é verdade. Primeiro o O Hobbit e Hobbit, né? depois o É Senhor dos verdade. Anéis. Só que eles É verdade. primeiro lançados em O Senhor dos Anéis, depois o Hobbit. Verdade, Gustavo, só tenta Eu levantar a mão antes de assisti falar. todos os filmes. Fala, Marcão, o que você queria falar aquela hora. Que eu já assisti o filme. Legal, O 1 e ótimo. o 2. Legal. Fala, Yasmin. Eu tenho o livro do. Calma, deixa eu ver o nome. Eu tenho o livro do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Legal. Então, se você puder ler o livro, ótimo, melhor ainda. Mas é muita coisa. Eu acho que aí já vai ficar muita leitura. Mas se você conseguir ler esse também, tudo bem. Se der só para assistir o filme, gente, tentem assistir esse filme no decorrer da semana. Primeiro que é um filme legal de assistir, é Eu um já filme vi bacana. o filme. Então, ótimo. Se você já viu o filme, tá bom. Gente, como eu disse para vocês ontem, só para hoje, somente hoje, eu vou fazer a leitura com vocês, tá bom? Mas das próximas vezes, eu espero que vocês já entrem em sala com a leitura do capítulo já em dia, certo? Então hoje eu faço a leitura do capítulo, eu peço desculpa para quem já leu, porque você vai reler. Tudo bem que eu vou fazer alguns comentários enquanto eu estou lendo a história, mas a partir de semana que vem, vocês vão receber o capítulo 2 hoje. Não sei se já receberam já, se já mandaram os planejamentos para os pais. Se já mandaram, vocês viram que eu já mandei o capítulo 2. Então, na semana que vem, capítulo 2, todo mundo entra em sala com o capítulo lido. Uma outra parte do livro eu vou ler para vocês, porque eu acho emocionante quando a gente tem uma leitura bacana, assim, tá? Beleza, então, mais uma vez, vamos lá, Crônicas de Nárnia. Desculpa para quem já
leu já antes, e eu só quero, antes da leitura, comentar mais duas coisinhas também. Olha para mim, não pisca. Objetivo da leitura do Nárnia. Olha para mim, não pisca aí. Pode piscar, só presta atenção. Objetivo 1, treinar bastante interpretação de texto. 3 objetivos. Tá gravado, hein? 1, treinar bastante interpretação de texto. A gente vai começar com isso semana que vem. 2, a gente aprender muito sobre a geografia do lugar, sobre outros países. O livro Nárnia ele é muito rico em cultura. O cara que escreveu Nárnia, ele era um senhor, ele era um professor de universidade, então era uma pessoa com muito conhecimento. E ele coloca todo esse conhecimento dentro do livro. E 3, a gente simplesmente curtir mesmo, curtir a leitura. A gente vai ler para curtir a leitura. Mais um objetivo do 4. Fazer atividades legais. Vamos ver se a gente usa o Nárnia. Eu não vou fazer nenhuma prova do Nárnia, nenhuma. Não vai ter nenhuma prova de livro, porque eu acho que quando a gente coloca o livro para fazer uma prova, desestimula a leitura. Então a gente só vai fazer trabalho, interpretação tranquila, exercício, mas não vai ter prova valendo nota. Fala, Léo. Dá pra gente fazer, depois que a gente terminar a leitura do livro, um desenho de como a gente acha que é o lugar, pra quem não viu ainda o filme. Boa, e é legal não só quando a gente terminar, Léo, vou ver se a gente consegue criar alguma coisa. O ano passado vocês fizeram uma atividade que foi bacana, a criação de jogos. A gente fazia uma criação. Que legal. A gente fazia uma criação de jogos com o Eu Nárnia. também ainda tenho jogo. É muito massa. Vamos lá. Começando leitura, projeção da tela. Para quem não leu, então, não precisava entrar na aula com a leitura feita. Vou ler junto com vocês, introduzindo os principais personagens. E vocês vão ver agora com a própria leitura o quanto assistir o filme vai ser bom. Beleza. Então tá aqui, né? Capa, Crônicas de Nárnia. Aí a gente tem as ilustrações, né, da Pauline Baynes. São muito lindos os desenhos, gente. É um desenho mais bonito que o outro. O sobrinho do mago, daqui a pouco vocês já vão entender o porquê do nome do sobrinho do mago, mas guardem essa imagem desse desenho. Olhem para ele, guardem, porque uma hora vai aparecer essa situação aí. Ô, Biazita, tenta só levantar a mão para falar, tá bom, Biazita? Desculpa. Vai, Bia. Agora que você falou pra gente pensar no nome sobrinho, quer dizer, do nome sobrinho do mago, eu já tive uma ideia porque é o sobrinho do mago. Mas relaxa, não precisa falar agora não. Fala aí, mina véia, fala aí, Yasmin. O meu desenho tem um fundo. Aí deixa eu mostrar como é que eu É o desenho da capa, né? Do livro pequenininho, é esse daqui. Olha lá, ó. Tá bem colorido, bem fofinho, cuti-cuti, com glitter, com A menina purpurina. tá olhando pra frente. Fala aí, Léo. Uma coisa que eu achei muito massa das ilustrações é que ela não deixa só destacado o desenho principal, ela também dá bastante destaque pro cenário. Isso é fundamental, e você vai ver o quanto esse autor aqui, ele descreve muitos cenários. Vamos lá, gente. Ele passa a impressão, tipo, quando ele vai falar uma parte lá de um lugar, passa a impressão que você tá naquele lugar. Pode crer. Eu lembro que o ano passado, com a leitura do Pequeno Príncipe, alguns de vocês choraram até, né, em sala de aula com a leitura. E o que vai acontecer com vocês na leitura... Calma aí, Gu, só um segundinho. O que vai acontecer com vocês na leitura do Nárnia, vocês vão ver, arrepiar. No final, na última página ali, vocês vão falar, nossa, mas sabe aquele negócio que o pessoal faz assim, ó, de explodir o cérebro, assim? Vocês vão ver que o final do livro vai causar isso em vocês, ó. Fala, Gu. Que o negócio de imaginar o lugar quando você tá lendo, eu li os livros do Percy Jackson, daí tinha uma parte lá que era um oráculo. Daí eu fui lá, eu vi o filme do Percy Jackson, apareceu o oráculo da mesma forma que eu imaginei. Ó, que legal, Gu.
E no livro mal explicou como é que era. Aham. Eu já pensei, é assim, daí é parecido do jeito que eu tinha imaginado. Que legal, Gu. Então, gente, é o seguinte aqui agora, ó. Todo livro é sempre bom você dar uma olhadinha no índice. Existe essa página aqui, não é só para você ir no capítulo que você quer. Existe para você já ter um vislumbre de onde a história vai. Então vale a pena, ó, a porta errada, vai ter um diálogo estranho, depois vai ter um bosque entre dois mundos, o sino e o martelo, a palavra execrável, o que é execrável? Começam as complicações do tio André. Opa, tem um tio chamado André, quem é esse cara? Então, gente, vale a pena vocês visualizarem também um pouquinho o índice às vezes, fechou? Agora eu vou começar a leitura do capítulo, tá? O capítulo 1, já observa a imagem. E eu gostaria, gente, que nesse momento, depois da fala do Javier, que nesse momento de leitura a gente não tivesse interrupção, tá bom? Para ser um filme que vai rolar na nossa mente. Vai lá, Javier. Rapidinho. Só achei engraçado que o Gustavo disse que tipo, ele falou que no livro mal explicava o oráculo e no filme tipo, deu pra ver bem como ele imaginou. Porque, tipo, geralmente é meio que os livros que tem né? tudo. Os livros que tem tudo e os filmes geralmente reduzem quase tudo que tem nos livros. Bem observado, Javier, bem observado. Eu pensei nisso na hora, mas eu só não quis comentar porque eu tô com pressa de fazer a leitura. Fala, quem é que tá falando aí? Eu. É que assim, não vai dar pra ligar minha câmera porque quando eu saio da ligação sem querer, a câmera fica desligada e não dá mais pra ligar. Tranquilo, mina véia, tamo junto, de boíssima. Tá bom? Vamos nessa então, queridos? Prof, Oi. eu queria falar uma coisa. Hum. Eu li. Eu tô no capítulo 7 do livro. Sim. Já tá no capítulo 7 tudo desse livro aí, né? Ótimo. Sim. Tudo bem, se você quiser ler o livro inteiro não tem problema algum, tá? Você só vai ver que a leitura que a gente vai fazendo nessas aulas de sexta-feira, né? Porque serão todas as sextas-feiras que nós faremos essa leitura, vai ser uma leitura com a gente buscando no máximo do que o livro pode dar pra gente. Obviamente que isso não existe, o máximo. Toda leitura, sei lá, esse livro que eu vou reler com vocês. Talvez a quarta ou quinta vez que eu vou ler o mesmo livro. Então, 3 vezes com certeza eu já li esse livro. E toda vez que a gente vê e lê alguma coisa, principalmente lê, a gente extrai uma coisa nova. Só para vocês terem ideia, gente, esse livro aqui que a gente vai ler, todas as crônicas, de modo geral, Nárnia, me ajudou muito quando eu estava com um conflito muito forte na minha vida pessoal. Eu estava com um conflito de o rumo que eu ia dar para minha vida, o que eu ia fazer com ela, e a leitura do Nárnia me ajudava a ficar em paz, tranquilo. Então isso é quando eu estava com conflito, o conflito já passou. Agora eu leio Nárnia com outro olhar. Eu leio, e quando eu estava falando isso para vocês, eu não era pai ainda. Agora que eu sou pai, eu leio Nárnia com outro olhar. Então, toda a leitura, legal que você já leu, Marco, mas se você vai ver, você vai reler com a gente todos os capítulos, porque você já está lá na frente, né? E nessas releituras a gente vai poder extrair mais coisas, algum parágrafo que passou batido, uma observação de um colega e assim por diante. Gente, ó, algum comentário a mais aí nesse momento de alguém quer falar? Então vai lá, Alanis. Começa logo. Vai lá, Alanis. É só isso? Então vamos lá. Boa, gostei do começo logo. Que eu amei, só isso. Então vamos lá, gente. História emocionante, valendo aqui. Capítulo 1. A porta errada. O que aqui se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as indas e vindas entre o nosso mundo e a terra de Nárnia. Por isso que assistam o filme Nárnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres e as escolas eram ainda piores que as de hoje.
mas os doces e os salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca para ninguém. Naquela época, vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Então já chegou aí a personagem principal da história, tá? Uma das, Polly, já registra isso. Ela morava numa daquelas casas que ficam coladas umas nas outras, formando uma enorme fileira. Essa descrição é muito importante para o entendimento do capítulo, tá? Várias casas, uma ao lado da outra, numa enorme fileira, várias casas conjugadas. Beleza. Uma bela manhã, ela estava no quintal, quando viu surgir por cima do muro vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não havia crianças naquela casa, apenas os irmãos André e Letícia Catterley, 2 solteirões que moravam juntos. Opa, André, tio André, a gente viu no índice. Então o André apareceu aí, tá? Eles eram os vizinhos dessa menina. Por isso mesmo, ela arregalou os olhos muito curiosa. O rosto do menino estava todo encardido, todo sujo. Não poderia estar mais encardido, mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra, depois chorado muito e então enxugado as lágrimas com as mãos sujas. Caramba, o bichinho tava sujo, hein, meu? Todo sujão, menininho. Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido. O menino chorou e estava todo sujo porque ele tinha chorado. Oi, disse Polly. Oi, respondeu o menino. Qual que é seu nome? Polly, e o seu? Tigori. Puxa, que nome sem graça, disse ela. Eu já adorei essa frase. Já dá logo uma na cara do garoto. Oh, que nome sem graça, nome chato teu. E ele respondeu também, né? deu uma na fuça dela também. Acho Polly muito mais sem graça. Não é não. É sim. Beleza, criança brigando, né? Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. E é o que você deveria fazer, principalmente depois... E parou. Ela ia dizer, principalmente depois de ter chorado por aí. Mas ela achou que isso não ia ser muito delicado, então ela segurou e não falou. Está bem, eu chorei mesmo, disse Diggory, bem alto. Sentia-se tão infeliz que nem se incomodava que soubesse que andara chorando. Olha esse verbo aí, gente, esse andara é no passado e aquela... Normalmente, quando vocês veem o verbo assim, vocês leem andará. Vocês já imaginam que é futuro. Mas é um passado, tá? É uma forma de falar no passado. E ele não estava se importando, ele chorou mesmo e não estava importando com ninguém. E continuou dizendo, você também choraria se tivesse vivido a vida inteira no campo e tivesse tido um pônei e um rio no fundo do seu quintal e de repente viesse morar nessa droga de buraco. O menino estava doido. Londres não é um buraco, reclamou Polly, indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção, continuou a falar. E se o seu pai estivesse na Índia e você tivesse de viver com uma tia e com um tio louco? Quem queria gostar? E isso porque eles têm de tomar conta de sua mãe. E se sua mãe estivesse doente e fosse morrer? Aí o rosto de Diggory ficou esquisito, como se ele estivesse fazendo força para não chorar. Todo mundo já fez esse rosto, né? Da força para não chorar. Vocês conseguem imaginar então como que era o rosto do Diggory nesse momento. E Polly falou com doçura. Desculpe, eu não sabia de nada. E como não tinha mais o que dizer, ou querendo animar o garoto, perguntou, seu tio é doido mesmo? Já foi pro assunto do tio, que saiu do assunto da mãe, né? A gente não... Quando alguém vem contar alguma coisa triste pra gente, a gente gosta de desviar do assunto, né? Seu tio é doido mesmo? Aí ele respondeu, ou é doido, ou então há um mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar, preste atenção. Lá no último andar, e a tia Leta nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira bem. Tem mais, sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa dizendo, não aborreça o menino, André. Ou então, Diggory, não está interessado nisso, deixa quieto. Ou, Diggory, acho melhor você ir brincar no quintal, vai fazer outra coisa.
Mas que tipo de coisas ele tenta lhe dizer? Perguntou a menina. Não tenho a menor ideia, disse ele. Ela continuou, ela nunca deixa ele continuar, a minha tia. E tem outra coisa, ontem à noite eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um grito. Tô brincando, tô inventando, essa parte não tem. Eu fico imaginando os pais de vocês que estão perto aí ouvindo eu cantar essas coisas, contar essas coisas, eles dando risada junto, sabe? Que quando tem pai, que às vezes tem pai ouvindo do lado. Aí eu fico imaginando eles me fazendo essas besteiras, mas tudo bem. É isso aí, vamos nessa. Até me perdi aqui. Aí, beleza, ouviu o grito. O grito não fala. O grito, você imagina aí o grito que ele ouviu. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que ele esconde lá dentro, sugeriu a menina. Já pensei nisso, disse o menino. Quem sabe ele faz dinheiro falso, pensou a menina. Também pode ter sido um pirata e agora anda escondido dos antigos companheiros. Sensacional, exclamou Polly. É verdade, um pirata. Jamais poderia imaginar que sua casa fosse tão interessante. Você diz isso porque nunca dormiu lá. Não é nada agradável acordar no meio da noite ouvindo as passadas do tio André no corredor, vindo na direção do seu quarto. E os olhos dele são de dar medo. Foi assim que Polly e Diggory se conheceram. Era no início das férias de verão, e como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a encontrar-se quase todos os dias. As aventuras começaram principalmente por um motivo. Era um daqueles verões muito úmidos e quentes, de modo que, em vez de brincar ao ar livre, eles preferiam fazer incursões dentro da casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer num casarão, com um toco de vela na mão. Algum tempo atrás, Polly havia descoberto que uma portinha lá no sótão de sua casa dava para uma caixa d'água em um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido com uma parede de tijolos de um lado e de outro inclinado do outro. Então, gente, lá no sótão tinha uma portinha que levava para um corredor e esse corredor fazia uma conexão entre todas as casas. Todas as casas estavam conectadas, não era uma casa do ladinho da outra. Lá pelo sótão você conseguia invadir o seu vizinho, invadir outro. Todas as casas conectadas lá por cima. E era isso que eles começaram a fazer. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga. Nossa, que animal devia ser andar nessa viga assim, se equilibrando, né? Pois entre elas havia somente massa, na qual não se podia pisar, sob o risco de cair do teto no aposento de baixo. Polly utilizava um pedacinho do túnel perto da caixa como uma caverna de contrabandistas. Ela levara para lá tábuas de caixote, assento de cadeira quebrada, coisas que iam espalhando entre as vigas para fazer uma espécie de assoalho. Também guardava ali uma caixa contendo vários tesouros, uma história que andava escrevendo e maçãs. Era ali também que costumava beber tranquilamente sua garrafa de soda. As garrafas vazias ajudavam a fazer o ambiente. É exatamente essa descrição que é desse lugar aqui, ó, gente, ó. É esse lugar aqui que o autor está descrevendo agora, do capítulo 1, tá? Essa caixa, esse lugar lá no alto, cadeiras, fechou? A ilustração que nós temos é essa. Beleza. Diggory gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história. Estava com vergonha de mostrar a história para ele. Talvez ela não tinha gostado tanto. Mas estava mais interessado ainda em prosseguir nas explorações. Olha aqui, disse ele. Até onde vai esse túnel? Ele para onde termina a sua casa? Não, ele continua. Só que até não sei aonde que ele vai. Quer dizer, então, que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão? Poderíamos. Não, a gente podemos fazer isso. Hein? Que? A gente consegue fazer isso? Podemos até entrar numa outra casa. Ah, é? E acabar na cadeia como ladrão? Não conte comigo, eu não vou fazer isso. Não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois da sua. O que tem a casa depois da minha? Ela está vazia.
Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Diggory. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente, pôs a se imaginar por que a casa estava vazia há tanto tempo. Polly se perguntava a mesma coisa, mas nenhum deles disse a palavra mal assombrada. Uma casa vazia já dá para imaginar uma casa mal assombrada, né? E ambos sentiram que agora seria uma fraqueza não ir adiante e descobrir o mistério. Então eles, vamos passar por cima da tua casa e entrar na casa vazia. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Perguntou o Diggory. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir se você não quiser, hein? Tá com medinho? Tá com medinho, não vai não. Se você topa, eu também topo. E aí eles foram. E como que a gente vai saber que está em cima da casa vizinha? Resolveram então descer. Contaram quantos passos havia em toda a extensão da casa e depois contaram quantos passos entre uma viga e outra para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então multiplicaram esse número por 2 e o resultado obtido corresponderia ao fim da casa de Diggory. Dali para frente, só poderiam estar no sótão da casa vizinha. Gente, esse parágrafo é muito legal, de imaginar todo o plano, eles descendo, eles indo embaixo da casa, e aí vai lá. E aí faz os passos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai lá em cima. Quantas vigas tem para eles não entrarem na casa errada. Acho muito legal esse parágrafo, esse momento de planejamento, né? Planejar para fazer alguma coisa. É muito legal. Mas não acho que ela esteja mesmo vazia, disse Diggory. Como assim? Eu acho que alguém mora lá, escondido, saindo e entrando tarde da noite como uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos e ganhar uma recompensa. É besteira acreditar que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério. Papai acha que é por causa do mau estado do encanamento, observou Polly. Encanamento? Gente grande tem mania de explicação sem graça. Nossa, é muito verdade, né? Gente grande quer explicar tudo com número. Lembra do Pequeno Príncipe? Tudo quer ficar explicando com número, com cálculo, disse Diggory. Sim, verdade. Agora que conversavam à luz do dia, não parecia muito provável que a casa estivesse mal assombrada. Conversar sobre casa vazia de dia é muito mais fácil. Agora vai lá de noite para ver. Não estavam muito seguros sobre as medições e os cálculos no papel, mas, de qualquer maneira, não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho, disse Polly quando subiram e se encontraram perto da caixa d'água. Cada um levava consigo uma vela, coisa que não faltava na caverna de Polly. Estavam muito escuro e empoeirado, e iam pisando de viga em viga, sem dizer palavra, exceto quando cochichavam um para o outro. Já devemos estar chegando na metade do caminho, ou coisa parecida. Ninguém tropeçou. As chamas das velas aguentaram firme. Por fim, descobriram uma portinha encaixada na parede de tijolos à direita. Não havia maçaneta desse lado, mas havia um pegador, como se vê às vezes na parte interna na porta de um armário, né? Prendendo essa portinha. Abro? Perguntou Diggory. Se você topar, eu topo, respondeu Polly. A coisa estava começando a ficar séria. Mas ninguém ia dar para trás. Diggory empurrou o pegador com dificuldade, a porta abriu-se toda e a súbita, de repente, a luz do dia doeu-lhe os olhos. Então, com grande espanto, viram que estavam olhando não para um sótão vazio, mas para um quarto mobiliado. Não parecia ter ninguém. O silêncio era tumular, de túmulo, muito silencioso aquele lugar. A curiosidade de Polly resolveu a indecisão. Soprando a chama da vela, ela entrou no quarto estranho, quietinha como um camundongo. O local tinha naturalmente a forma de sótão, mas estava arrumado como uma sala de jantar. Não havia canto de parede sem estantes, lotado de estantes. E não havia canto de estante que não estivesse atulhado de livros. O fogo crepitava na lareira, tinha gente lá. O fogo estava pegando lá na lareira. Era um verão muito frio, como você se lembra. Eles estão em Londres, tá, gente? Diante do fogo estava uma poltrona alta. Entre a poltrona e Polly, enchendo quase a metade da sala, havia uma mesa enorme, repleta de objetos.
livros, cadernos grossos, vidros de tinta, canetas, um microscópio. Tem em cima dessa mesa. E imaginem esse sótão, imagine essa mesa, essa sala cheia de livros. Mas o que Polly notou em primeiro lugar foi uma bandeja de madeira contendo um certo número de anéis. Os anéis estavam colocados em pares, um amarelo e um verde, juntos. Um pequeno espaço, depois outro anel amarelo e um verde. Não eram maiores do que anéis comuns, e era impossível deixar de olhar para eles, pois eram muito brilhantes e bonitos. A sala estava tão quieta que se percebia logo de entrada o tic-tac do relógio. Tic-tac, tic-tac. Mas notava-se agora que não era tão quieta assim. Havia no ar um ligeiro, mas um ligeiro zumbido. Se os aspiradores de pó já tivessem sido inventados, Polly imaginaria que se tratava do ruído de um aspirador de pó funcionando lá, bem longe. O som era mais agradável do que o som de um aspirador, mais musical, mas era tão leve que mal podia se ouvir. Era esse som que estava saindo de algum lugar. Tudo bem, disse Polly. Não tem ninguém aqui. Ela passou a cochichar. Diggory também entrou, piscando o olho, sujo pra valer. Polly também não estava nada limpa. Não estou gostando disso, falou Diggory. Não é uma casa vazia coisa nenhuma. É melhor a gente cair fora antes que chegue alguém. Que é isso? Perguntou Polly, apontando para os anéis. Deixa pra lá, é melhor a gente sair daqui, disse Diggory. Não chegou ao fim. A poltrona da frente do fogo moveu-se de repente e dela surgiu, como um diabo de comédia pulando de um alçapão, a figura amedrontadora do tio André. Não estavam mesmo na casa vazia, estavam na casa de Diggory, no estúdio proibido. Eles não entraram na casa do lado, eles entraram na casa do próprio Diggory. Minha nossa! Exclamaram as duas crianças. Tio André era altíssimo e muito magro. Tinha uma cara comprida, com um nariz pontudo, olhos faiscantes e uma moita de cabelos grisalhos. Nossa, como eu queria ter essa moita de cabelo. Diggory estava mudo, pois tio André parecia 1000 vezes mais apavorante do que antes. Polly ainda não estava tão amedrontada, mas não demorou muito, pois a primeira coisa que tio André fez foi cruzar a sala e trancar a porta. Voltou-se, fixou as crianças com seus olhos faiscantes e sorriu, mostrando todos os dentes. Né? Eu tenho uma cara de louco para fazer isso. Agora a louca da minha irmã. Oi. Eu imagino o olho dele bem arregalado assim, ele sorrindo. Eu imaginei aquelas cenas de desenho, sabe? Quando aparecem uns cientistas malucos assim, abre assim a boca, assim, com um sorriso, assim, esfregando a mão. Agora já era. E é isso que ele fala. Ele fala, agora a louca da minha irmã não pode mais nos perturbar. Era terrível, muito diferente de tudo que se podia esperar de um adulto. Polly tinha o coração na boca. Ela e Diggory começaram a caminhar na direção da portinhola por onde haviam entrado. Tio André foi mais ligeiro, fechando também essa passagem. Depois esfregou as mãos, estalando os nós dos dedos muito brancos. Encantados em vê-los, disse. 2 crianças, exatamente o que eu mais queria nesse momento. 2 crianças. Por favor, senhor André, disse Polly. Está quase na hora do jantar e eu tenho que ir para casa. Quer deixar a gente sair, por favor? Ainda não, respondeu o tio André. A oportunidade é boa demais para eu perdê-la. Eu estou em plena fase de uma experiência importantíssima. Utilizei um porquinho da Índia e parece que deu certo. Mas o que pode um porquinho da Índia relatar? Impossível explicar para ele como voltar. Escute aqui, tio André, disse Diggory. Está mesmo na hora do jantar, e daqui a pouco estarão chamando por nós. É melhor o senhor deixar a gente ir embora. Melhor por quê? Diggory e Polly trocaram olhares aflitos. Não ousavam dizer coisa alguma, mas olhares significavam o seguinte: que coisa pavorosa, e também, vamos ver se damos um jeito. Se o senhor permitir que a gente vá jantar, falou Polly, voltaremos mais tarde, a gente volta, por favor, deixa a gente ir.
Como que eu posso saber se vocês voltaram realmente? Perguntou o tio André com um sorriso astuto. Pareceu, no entanto, mudar de ideia. Muito bem. Se precisarem mesmo ir, que hei de fazer? Não deve ser divertido para 2 jovens como vocês conversarem com um velhote. Deu um suspiro e continuou. Vocês não podem imaginar como me sinto sozinho às vezes. Podem ir jantar, meus filhos. Mas antes, eu quero lhes dar um presente. Não é todo dia que eu encontro uma moça nesse meu velho estúdio, principalmente uma senhorita tão bela como você. Polly já começava a achar que ele não era tão louco, afinal de contas. Quer um anel, meu bem? Perguntou o tio André. Um daqueles verdes? Eu quero sim, eu quero, por favor. A Polly já estava doida por aquele anel, né? Um verde não, replicou o tio André. Lamento muito não poder dispor dos anéis verdes, mas eu terei o máximo de prazer em presenteá-la com um dos anéis amarelos de todo o meu coração. Experimente um. Polly já havia superado o medo e estava convencida de que o velho não era louco. E os anéis eram de fato muito atraentes. Ela caminhou para a bandeja. Estranho, o zumbido aqui é mais forte. Parece que vem dos anéis. Você está imaginando coisas, cara menina, disse o velho, com uma risada. Parecia uma risada comum, mas Diggory perceberam uma expressão quase de gula na face do tio, tipo o cara querendo devorar. Polly, não banque idiota! Para, não seja tola! Gritou ele. Não toque nos anéis! Era tarde demais. Polly já tinha pegado um anel. E imediatamente, sem barulho, sem um clarão, sem nenhum aviso, já não existia Polly. Diggory e tio André estavam agora sozinhos na sala. Próximo capítulo semana que vem. Beijo no coração de vocês, queridos. Não vale, Padilha. Ô, Padilha, agora você pareceu o tio André de sacana, que foi. Não com ele, foi com a Polly. Só um negócio, prof. Aquela hora que tava falando, usei um pouquinho da Índia, eu usei um pouquinho da Índia. Mas pode ser que eu tenha lido errado mesmo. Tava empolgado. Tchau. Não, eu tava lendo. Ô, Padilha, eu quero falar uma coisa pra ti. Calma aí, fala aí primeiro. Calma aí. Primeiro, gente, o 4º ano tá me esperando, mas vamos nessa. Vai lá, primeiro a Bia. Vai lá, Bia. É porque, tipo, na próxima aula, hoje eu queria